Fazer uma obra, fazer um serviço para Deus, com tanto apoio, com tudo dando certinho, dando tudo facinho, isso seria fácil demais. Mas tudo que Deus manda a gente fazer, Ele nunca coloca as coisas fáceis para nós. Nunca colocou. Quando Ele falou para Abraão, veja a situação que Ele colocou a Abraão. Abraão teria muitas desculpas para não crer naquilo que ele ouvira de Deus. Deus esperou sua esposa ficar bem velha, apesar de estéril. Ele mesmo já havia passado já do seu tempo. E assim tudo, irmãos, tudo. Você pode olhar na Bíblia que nunca foi fácil para os filhos de Deus. Mas só que tem uma coisa, não há desculpas para não crer naquilo que Deus nos tem dado. Porque sempre Ele falou, olha, é difícil, mas não desanime, eu estou com você. Eu estou contigo, é eu, em outras palavras, não é você, sou eu, é só crer em mim. A vida de Davi teria muitas desculpas. Teve desculpa para Saul, não ia ao encontro de Golias, mas para Davi não tinha desculpas. Saul nunca teve coragem, ele tinha desculpa. Toda vez que alguém chegava, o homem apareceu lá na frente. Falava, mas também, né? Mas também, essa é a nossa desculpa. O mundo denominacional hoje tem muitas desculpas para não obedecer a palavra, mas nós não temos nenhuma desculpa. Nós não encontramos meio para fugir dessa palavra. A única coisa que podemos dizer é assim: eu não dei conta, mas eu creio em tudo. Eu não tenho desculpas para apresentar para Deus sobre minhas fraquezas, sobre meus fracassos. Eu não tenho escusas, eu não tenho saídas, eu não tenho meios de dar a volta. Quantos encontram desculpas, mas você nunca encontrou? Para nós é assim, ou é crer ou crer, nós não temos outro meio. Moisés, como que ele ia fazer diante do mar? Olhar para um lado, montes, olha para frente o mar. Deus colocou ele naquela situação. Ele estava seguindo a orientação de Deus. Deus poderia ter mandado, vira agora para a esquerda aqui, sobe nessa direção. Mas Deus mandou ele seguir em frente. Ele não tinha desculpas para apresentar para aqueles murmuradores que chegaram naquela hora e dizer para ele, agora Moisés, como que nós vamos sair disso? Ele não teve nenhuma desculpa. Ele orou a Deus. Foi o que Neemias fez. Quando apertou mais ainda, ele orava a Deus. E quando as coisas apertam, você não tem desculpas. Desculpas para ir para esse lado, desculpa para ir para aquele lado, desculpa para sair do companheirismo, desculpa para fracassar na fé, desculpa para desanimar na sua fé. Você não tem argumentos para a sua alma. Nós temos desculpas para a nossa mente, mas para a nossa alma nós não temos. Não temos, eu não tenho. Você não tem. É por isso que não tem como nós seguirmos nessa vida cristã sem de vez em quando fazer um inventário. E às vezes nos encontramos, até você pode correr o risco de ser encontrado como caindo num extremo, mas você sabe onde está o problema no seu espírito. O irmão Brana
O jeito que ele encontrava era quando ele se encontrava numa situação que via que ele estava errado, ele corria para Greens Mill. Agora, nós vimos a situação que ele entrava. Que caverna era aquela? Lá não tinha ar-condicionado, era gelado. Lá não tinha poltrona, era uma pedra que ele assentava. Não tinha uma mesa boa, era só uma pedra, à luz de vela. Ali foi quando ele, sem encontrar desculpas para a sua mentira, que ele mentiu para aqueles advogados que estavam acabando com ele. Quando ele foi orar por aquele menino, ele viu, o que eu vou fazer agora? Ele não teve argumento, correu para aquele lugar e se isolou, se privou de tudo. Muitas vezes nós temos que descer, às vezes nós queremos manter no nível, no padrão. Tem hora que é melhor descer, irmãos. Tem hora que é melhor abrir mão de tudo e se encontrar desprovido de todos os recursos e se lembrar que você é dependente totalmente de Deus. Você não dá conta de fazer nada, você não dá conta de realizar nada, você não tem forças próprias. E quando você se encontra totalmente desvalido, aí você pensa, agora é Deus ou então aqui está o meu fim. Bud Robson, não é? Billy Robson, não sei, Bud Robson. Ele encontrou um milharal para ele. Mas o seu milharal, muitas vezes, você não tem, a sua casa não tem um lugar para você, não tem um milharal, mas você tem um quarto. Mesmo no seu serviço, quantas vezes eu entrei dentro do banheiro fedido, lá na empresa, e ajoelhei com o rosto no chão, num lugar cheio de bactérias. Para lembrar de onde você saiu. Você saiu, foi do nada. Se você tem alguma coisa hoje, foi Jesus que te deu. O mundo está progredindo, os pregadores denominacionais estão evoluídos, cada vez se tornando maiores, se modernizando. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela se encontra em um aperto consigo mesmos. E é bom quando Deus fala com você, como nós ouvimos na escola hoje, e você vê aquela pessoa curvar a sua cabeça e admitir o seu erro, e não ter desculpas, mas dizer, eu preciso disso, Jesus, é o seu amor para comigo. Mas quando você começa a arrumar desculpas, aí está seu fracasso. Quando você tem desculpas, Caim teve desculpa para sair da presença de Deus. Deus ainda deu uma oportunidade para ele, disse, se você fizer bem, ou seja, se você fizer o que ele fez, pelo qual te fez irar e matar teu irmão, faça o mesmo, haverá aceitação para ti. Mas ele encontrou desculpas para sair da presença de Deus. Esaú encontrou uma desculpa, foi a fome. Agora Jacó não tinha desculpa não, ele foi para o val de Jaboque. Ele se desproveu de tudo, gente, de tudo. Ele tentou com todas as suas armas, mas chegou uma hora que ele não teve desculpas. Eu não tenho desculpas para não sair desse encontro melhor. Você também não tem. Nós não temos, é por isso que nós estamos aqui. Eu queria só ler. Eu fico impressionado da forma como o pastor Adil consegue pregar lendo. Ele consegue ler a mensagem pregando de um jeito
que eu treino e não dou conta. Mas Deus deu isso para ele, não é? A gente faz, a gente lê também, esforça. É a maneira mais segura que temos de pregar esta mensagem. Se aquele capitão do Titanic tivesse parado para fazer um inventário, parasse toda aquela situação, mandasse até apagar aquela letrinha que estava escrita, aquela frase que estava escrita lá em cima, refletisse um pouco, esse navio seria um memorial hoje. No entanto, se Balaão tivesse parado para examinar o seu espírito, ele seria contado na galeria dos heróis da fé, mas ele não fez o inventário do seu espírito, ele teve desculpas e prosseguiu, ele procurou um meio, uma desculpa através da qual pudesse prejudicar o povo de Deus, gente. E Deus deixou. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus não se compromete com quem não tem compromisso com Ele. (167), deixa eu ver se eu consigo ler. Vamos ver até onde nós conseguiremos prosseguir com isso. 167 da mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Moisés, ele aprendeu muito bem a fraqueza humana, ele aprendeu muito bem até quando Deus o chamou. Ele tinha 7 fraquezas, as quais poderia empregar como argumento contra o chamado de Deus. Desculpas. Já estudou você a primeira parte de Êxodo, as 7 fraquezas? A primeira fraqueza que ele teve foi a falta de uma mensagem. Agora, se nós formos sinceros conosco mesmo e for fazer uma relação de fraquezas, de coisas que nós não gostamos em nós, será quantas que daria as suas? Quantas que daria as minhas? Será que dá umas 200, 300 ou 1000? Mas Moisés teve estas. A segunda que ele teve foi a falta de autoridade. A terceira fraqueza que ele teve foi a falta de eloquência. A quarta foi adaptação. A quinta foi sucesso. E a sexta, aceitação. E pela sexta, ele foi embora. Ele se prendeu nas suas fraquezas. Ele teve uma desculpa. Já que eu matei esse homem mesmo, agora eu vou fugir. Ele aproveitou aquilo para ir embora, para ir para o deserto, se isolar totalmente e esquecer daquilo que ele sabia para o qual ele havia nascido. Você nasceu para ser uma cristã, você nasceu para ser um cristão. Haverá muitos motivos na sua lista e um deles te tentará fazer desanimar. Cuidado com o último, hein? Normalmente nós tentamos colocar como último o mais forte de todos. Não, esse aqui é para definir mesmo. E quando ele chegou para Deus, ele tentou apresentar o mesmo argumento. Você consegue vencer sua mente. Você nunca vencerá sua alma com seus argumentos. Chega uma hora que você encontra-se numa bifurcação e se lembra de todos os motivos pelos quais você fracassou.
Qual deles justificou?